Às vezes a melhor coisa que você pode fazer para ajudar alguém é simplesmente não ajudar. Aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreende, porém, o sábio, e ele o amará. Eu me recordo que quando eu estava nas drogas, no álcool e naquela vida louca que eu amava. Eu não vou mentir pra vocês, eu amava estar ali no meio daquela sujeira, no meio daquela podridão. E quando alguém vinha me aconselhar, eu simplesmente rejeitava. Eu achava que eu estava certa, eu estava fazendo a coisa certa. E eu era dona da minha vida, afinal eu pagava minhas contas, ninguém me ajudava com nada para poder se intrometer ali no meio. Eu dizia dessa forma: gente, eu pago minhas contas, eu sou dona de mim, eu sou independente e eu faço o que eu quiser da minha vida. Com essas palavras que eu respondia aos que me repreendiam. Por mais que eu queria sair daquela vida, eu ainda gostava. Tinha parte do que eu ainda gostava. Porque ali eu me tranquilizava, ali era onde eu esquecia de todos os meus problemas. Eu fugia. Eu aprendi a fugir sempre daquela situação da vida real, do todo, assim, e era ali que eu me escondia. Era ali no álcool, na droga. Eu anestesiava todos os meus sentimentos e eu simplesmente amava. E todas as referências de pessoas de igreja que chegavam até mim, simplesmente não era referência nenhuma. Eu não levava como referência, porque para mim as pessoas que estavam dentro da igreja, elas tinham que ser santas. Como é pregado aqui na Bíblia, né? Jesus fala: vocês têm que ser santos como eu. Mas muitas das vezes as pessoas que foram me apresentadas eram pior que as pessoas do mundo. Então eu via aquelas situações e eu falava: eu prefiro ser louca assim, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe que eu sou assim. Eu não fico me escondendo atrás de uma máscara. Eu não fico me escondendo atrás de religião. Eu falava dessa forma. Eu me lembro muito bem, na virada de ano de 2023 para 2024, eu cheguei na casa da minha mãe mais ou menos umas 5 horas da manhã, completamente drogada, suja, com vômito, fedendo. E eu entreguei meu celular para minha mãe e disse: mãe, me ajuda, por favor. Me ajuda. E falei: não me deixe com o telefone, porque o telefone me ajuda mais ainda. Eu consigo ligar pra pessoa me vender, eu consigo ligar pra todo mundo. Pega o telefone, eu quero me distanciar de tudo, por favor, me ajuda. E aqui em Provérbios, no capítulo 1, versículo 25, diz assim: desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Quantas vezes as pessoas chegavam em mim, tentavam me aconselhar para eu sair daquela situação, mas eu simplesmente respondia da forma que eu já disse para vocês. E quando eu procurei ajuda para minha mãe, ela até me recebeu na sua casa, pegou o meu telefone da forma que eu disse. Eu chorei muito. Eu falei: mãe, por favor, me ajuda. Eu dei uma crise de choro, que foi a primeira vez que eu pedi por ajuda e eu clamei. Eu falei: mãe, por favor. Mas passaram-se alguns dias e logo eu peguei meu telefone, fui pra minha casa. Eu não queria incomodar. Minha mãe era casada, eu tava com os meus filhos na casa dela e pra mim eu tava incomodando. Fui pra minha casa, mas eu não consegui. Eu não consegui continuar firme, caí de novo. Do mesmo jeito que eu chorei muito, clamei pra minha mãe pedindo por ajuda, assim também era com Deus.
Todas as noites, todas as madrugadas em que eu tava ali completamente drogada, eu pedia ajuda pra Deus. Eu falava: Deus, por favor, me tira dessa vida. Eu prefiro morrer do que continuar vivendo dessa forma. E eu não conseguia sair, gente. Não conseguia. Era simplesmente, gente, só quem passou pelo vício sabe quão difícil é, porque você quer sair e você não consegue. E se fosse fácil, gente, não existiria tantas pessoas perdidas nesse mundo. Mas hoje eu imagino que Deus estava olhando pra mim e sorrindo mesmo, falando: você vai ficar aí. Você não é teimosa, você não é dona da sua vida, você não é assim, você não é assada, independente, fortona. Vai ficar aí. Ninguém vai te ajudar também, não. Até porque você é independente, você paga suas contas, você é dona de si, né? Ninguém tem o direito de se intrometer, muito menos pra te ajudar. Foi quando eu mesma me afastei de todo mundo, porque na minha cabeça minha própria família não ia me ajudar, meu pai não me via, meus irmãos, todo mundo. Ninguém! Será que ninguém tá vendo que eu tô precisando de ajuda? Eu mesma me afastei e continuei ali me dopando de droga para eu poder continuar sobrevivendo. Porém, o Senhor vem com sua infinita bondade e misericórdia sobre a gente, que não merece nada, a gente não merece nada. Eu não merecia nada, até porque eu era dona de mim, como eu sempre dizia, independente, ninguém paga minhas contas. Eu faço o que eu bem entender da minha vida. Deus foi lá e falou assim: vamos lá então, já que você tá pedindo por ajuda já tem muito tempo, né? Eu tô vendo aí que você já tá bem cansada, né? Implorou por ajuda até pra sua mãe, o trem tá feio mesmo. Vamos lá, vou começar a trabalhar em você então. E aqui em Provérbios 20, versículo 30, diz assim: o castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Então Jesus começou a trabalhar ali em mim, no físico mesmo, na dor física. E aí foi quando a minha vida começou a desmoronar. Quando eu achei que tava indo, levantando de novo, pá, caía de novo. Pá, caía de novo. Pá, e foi um problema atrás do outro. Pum, 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 pum. Na verdade, hoje eu vejo como bons problemas que me aproximaram de Deus, né? Mas antes eu ficava assim: caramba, eu vou te falar um negócio. Além de Deus não me ajudar, eu ainda não posso continuar em paz nesse mundo. Eu ainda não posso continuar vivendo tranquila, eu não posso beber tranquila normalmente. Por quê? Porque eu já tava começando a ter paranoia também quando eu bebia e usava bastante droga. Eu ficava assim, ó, travada. Se eu ouvia um barulho, eu ficava: psiu, escuta. E aí eu já queria trancar tudo, eu já queria me isolar ali, ficar quietinha. Sim, era desse jeito. E eu já ficava com raiva, eu falava assim: eu já não posso mais usar o que antes era bom, agora tá ruim, perdi tudo. O que mais vai acontecer agora? O que mais? Foi quando Jesus chegou e falou assim: filha, agora que você já tá toda quebrada, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir agora ou você ainda tá aí tampando seus ouvidos? Foi quando eu comecei a ouvir a voz dele. E eu vi que ele sempre esteve ali. Eu que não conseguia escutar, porque afinal eu era dona da minha própria vida e eu fazia o que eu bem queria, o que eu bem entendia. Eu nunca tive um pai presente assim, a presença de um pai. Então, me incomodava o fato de Deus dizer que era meu pai e me incomoda o fato de pedir as coisas pra ele também. Me incomoda o fato dele ser meu pai e me ver naquela situação e permitir com que eu continuasse. Porém, ele me avisou. Ele me avisou lá no começo que não era pra me trilhar esse caminho e eu falei assim: eu vou. Quando tudo começou a desmoronar, eu falei assim: eu vou continuar. Quando tudo começou a dar errado, eu falei: eu vou continuar.
E quando tudo começou a dar errado de verdade, que eu comecei a clamar por ajuda a ele, mas aí eu não conseguia escutar, porque eu já estava muito cheia de mim. O álcool leva às brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Aqui em Provérbios te ensina a ser uma pessoa completamente sábia. Basta você abrir os seus olhos e entender, ler e entender o que está escrito aqui para você adquirir o conhecimento que Deus tanto quer para a sua vida. Deus não quer que você vive nessa escravidão do diabo. Bateram em mim, mas não senti, nem percebi que levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? O diabo ele te escraviza de uma forma e você tá feliz. O diabo sorri da sua cara e você tá feliz, você tá bem com tudo isso. Tira as vendas dos teus olhos para você começar a enxergar a vida boa que Deus tem para você. Uma vida maravilhosa que Deus tem para você. Basta você ouvir a voz dele. Em Jó diz assim: pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra. Gente, a gente dura aqui nesse mundo no máximo 100 anos. E olha lá que hoje em dia não tá chegando a tudo isso. A gente não sabe de nada. Como que a gente quer debater com Deus, o Todo-Poderoso, e falar assim: dá licença, tá, Deus, que eu sei cuidar da minha vida? Foi isso que eu fiz. Eu falei assim: Deus, obrigada, tá? Até agora o Senhor veio cuidando de mim aí, mas agora eu vou andar com as minhas próprias pernas porque eu vou curtir minha vida, tá? E Deus simplesmente te dá o livre-arbítrio para você caminhar pela estrada que deseja caminhar. Ele te dá as instruções, ele te passa todas as informações, dá aqui o livro, mas você quem decide qual caminho seguir, qual caminho é melhor para você. E por isso que quando ele vê a gente entrando por um caminho errado, ele avisa. Ele fala: não vai por aí, não vai. Mas mesmo assim, a gente insiste porque a gente é dono de si. A gente é cheio de si e fala: eu vou sim. Assim como Eva, lá no jardim do Éden, pecou e comeu aquela fruta porque ela pensou assim: cara, quem é esse Deus aí que falou que eu não posso comer isso aqui? Ele tá achando que eu não vou ter a sabedoria dele? Nasceu ontem. E foi enganada tão rápido. A gente não sabe de nada. Quando a gente acha que sabe, é aí que a gente não sabe mesmo. Talvez o que tá faltando na sua vida para você receber o milagre que você tanto espera é esvaziar-se de si mesmo e se encher de Deus.